Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui em Romanos, no capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 11, onde a Bíblia vai nos dizer: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais agora ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra, onde a Bíblia vai dizer, meus amados, que nós fomos justificados pelo sangue. E a Bíblia está dizendo que nós seremos salvos da ira de Deus. Por quê? Porque o sangue de Deus me limpou e limpou você de todos os pecados. Jesus Cristo, Deus encarnado, veio e pagou pelo meu e pelos seus pecados. Ele derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E agora, meus amados, como a palavra de Deus nos diz ali em Romanos 8,17, nós somos co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Nós herdamos, meus amados, tudo aquilo que o céu tem, que o Pai tem, através de Cristo, porque Ele nos perdoou. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Jesus Cristo veio para que essa separação caísse por terra, e como está ali em Hebreus 4,16, nós pudéssemos aproximar de Deus, porque agora não há mais dívida. Jesus pagou, Jesus quitou, ele cumpriu com minha e com suas obrigações, e pela fé nele agora nós somos justificados, nós somos perdoados. Ele derramou o sangue dele, meus amados, para que eu e você tivéssemos a vida eterna, para que nós pudéssemos agora adorar a Deus em espírito e em verdade. E no versículo 10 vai dizer, se, pois, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio de sua morte, quando mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida. É interessante aqui no versículo 10, meus amados, que vai dizer, meus amados, quando éramos, porque em Cristo a dívida foi quitada, nós fomos perdoados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo todo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós que cremos em Jesus Cristo e recebemos ele como único Senhor e Salvador, temos a vida eterna. Se você ainda não tomou essa decisão, só basta você crer com todo o coração em Jesus e receber ele como único Senhor e Salvador da sua vida, e você será perdoado. E o texto vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, agora nós não somos mais, nós somos filhos. A Bíblia diz ali em Romanos 8,16 que o Espírito Santo ele dá testemunho em nosso coração que nós somos filhos. Nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados. Agora, eu e você, nós temos a vida eterna. Entenda, você já foi justificado. Romanos 8,1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres de toda condenação. Agora, meus amados, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Há uma vida abundante para mim e uma vida abundante para você viver. E nós podemos viver essa vida por meio da fé, crendo em Jesus, compreendendo que nele nós fomos perdoados, nele nós nos tornamos co-herdeiros dele e herdeiros de Deus. Em Cristo eu e você nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. A identidade de Adão foi apagada e agora é dado para mim e para você uma nova identidade, uma identidade de Cristo. A nossa genealogia, a nossa genética agora vem de Jesus. A vida abundante flui em mim, flui em você, porque em Romanos 8,11 diz que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você e dá vida ao nosso corpo. Agora, meus amados, nós somos vitalizados. A Bíblia vai dizer ali
em João no capítulo 17, no versículo 14 e no versículo 16, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos ao reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa cidadania é o céu. Cristo nos tornou herdeiro. Nós estaremos toda a eternidade com Ele, porque nós cremos nele e nele nós fomos perdoados. Não coloque a sua esperança em coisas passageiras. A Bíblia vai dizer para mim e para você, meus amados, que maldito é o homem que espera em Cristo só para essa vida. Pequeno é esse homem, porque essa vida aqui é passageira. E cabe você, que quando estar aqui nessa terra, decidir aonde você vai passar a sua eternidade. Se é com Deus ou se é longe de Deus. Adão pecou, meus amados, e o Espírito Santo saiu dele. Um pecado foi suficiente para que todos caíssem e todos se tornassem pecador diante de Deus. Mas Jesus Cristo veio e pagou por todos os nossos pecados. Como a Bíblia vai nos dizer aqui em Romanos 5, a partir do versículo 12, aí o primeiro Adão caiu e o segundo Adão, meus amados, Jesus Cristo venceu. Ele cumpriu com nossas obrigações. Aonde abundou o pecado, quando chega aqui em Romanos 5:20, superabundou a graça, superabundou o favor. Primeiro Adão falhou, errou, por isso o erro veio sobre todos. Mas Jesus Cristo veio e obedeceu, e através da obediência e do sangue de Jesus, meus amados, nós somos reconciliados, nós somos perdoados. Como diz a palavra, nós, meus amados, éramos inimigos de Deus por causa do pecado de Adão. Mas Cristo nos tornou amigo, Cristo nos aproximou de Deus, Cristo nos tornou filho. O véu foi rasgado, o véu que separava a presença de Deus, que separava o pecador de um Deus santo, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Jesus Cristo é o único caminho. O único que pôde dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, porque somente Jesus pode nos levar à presença de Deus, somente Jesus pode trazer vida, e Cristo é a verdade, é a palavra encarnada. A Bíblia diz ali em João 1,17 que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça ela veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça é o favor, é pelo favor, é pela bondade. Deus nos amou porque Ele é bom, porque Ele é santo. Não havia nada de bom em nós que pudéssemos, meus amados, atrair ali a presença de Deus, que pudéssemos merecer estar na presença dEle, mas Ele veio e enviou Jesus porque Ele é bom, porque Ele nos amou. A Bíblia diz que nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós temos um Deus, meus amados, que deseja se relacionar comigo e deseja se relacionar com você. Por isso, na pessoa de Jesus, Ele veio e pagou pelo meu e pelos seus pecados. E agora é a minha fé e a sua fé em Cristo que garante para nós a vida eterna, que garante para nós o direito de estarmos na presença de Deus. Ninguém é bom o suficiente para herdar o reino dos céus em suas próprias obras. Nós precisamos das obras de Jesus. Nós precisamos, meus amados, da fé em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé em Cristo, pela fé na verdade. A verdade é a palavra. João 17, versículo 17, eu sempre comento só uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Você que ouve aí os áudios, você vê eu sempre citar esse versículo, porque quando nós firmamos na palavra, a nossa vida é transformada, a nossa vida é renovada. Através da palavra, meus amados, nós conhecemos a Deus, porque Cristo é a própria palavra encarnada. E aqui no versículo 11, olha aqui o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, porque, meus amados, não há glória em nós mesmos. Toda honra e toda glória vem de Deus, porque todo mérito é dele, é de Cristo. Nós não fizemos nada para receber e merecer a presença de Deus. Nós não fizemos nada para receber a salvação. Não é por nossas próprias obras, mas Cristo fez. Cristo pagou pelo meu e pelos seus pecados. E a nossa fé nele que garante a nossa salvação. Por isso nós gloriamos em Deus e não em nós mesmos, porque não há mérito humano. Todo mérito é de Cristo. Todo mérito é de Deus. Então dê glória a Deus aí. Dê graças a Deus, porque Ele é fiel, Ele me amou e Ele amou você. E a prova desse amor se chama Jesus Cristo. Continuando o versículo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante agora
recebemos a reconciliação. Amém? Nós somos reconciliados em Cristo. Nós estávamos distantes, nós estávamos impedidos de aproximar de Deus por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo agora nós somos perdoados e recebemos o Espírito Santo de volta em nós. O Espírito Santo agora faz morada em mim, faz morada em você, porque Cristo nos perdoou. Jesus, ele diz ali, meus amados, em João 10:38, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar para mim e para você, do nosso interior flui rios de água viva. Melhor dizendo, né? João 7, versículo 38 e 39, Jesus vai dizer, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa água viva é o Espírito Santo, que flui de dentro de mim, de dentro de você, porque nós cremos em Cristo. Nós confiamos em Jesus. Por nós crermos em Jesus, ele acreditou a justiça, como ele deu ali a Abraão em Gênesis 15:6, a justiça como um crédito, porque Abraão creu em Deus. Nós fomos justificados porque cremos em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E agora, meus amados, nós fomos reconciliados. Uma vez que nós somos reconciliados, agora nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos tornamos uma nova criação, aonde o pecado não pode mais dominar a minha vida e nem dominar a sua vida, porque Cristo nos libertou. O verdadeiro libertador, chamado Jesus, colocou eu e você em liberdade. Ele diz ali em João 8:36, se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós somos livres de verdade porque nós colocamos a fé em Cristo Jesus. O único que pode nos libertar é Cristo. E é a minha fé, a sua fé nele, que garante, meus amados, a reconciliação, que garante o direito de nós entrarmos no reino de Deus. É pela fé em Cristo. Todo o mérito é de Jesus. Então dê um glória a Deus aí, porque agora você pode adorar o nome desse Deus. Amém? Porque o caminho para a presença dele foi aberto. Cristo pagou para que eu e você pudéssemos acessar a presença, nos tornar filho, nos tornar herdeiro, receber a herança, que é um presente que ele dá somente pela fé, crendo nele, melhor dizendo, amém? Quero orar por vocês, Pai. Em nome de Jesus eu oro por todos que ouvirem e receberam essa mensagem, que essa palavra entre no coração dos ouvintes, que eles sejam renovados e fortalecidos agora pela Tua presença. Eu oro, Pai, para que o Senhor manifeste o Seu reino com poder, com sinais e maravilhas, que haja cura nesse exato momento, libertação, que as pessoas que estão ouvindo essa palavra sejam tocadas e renovadas e fortalecidas por Tua graça, pelo Seu poder. O Senhor veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Nós cremos em Ti e tomamos posse dessa vida pela fé. Nós entendemos, Pai, que em Cristo nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados e agora nós podemos ter um relacionamento, ter uma intimidade. O caminho para a presença de Deus foi aberto e nós entramos por esse caminho pela fé em Cristo. Nós te agradecemos. Muito obrigado por ter enviado Jesus. Eu oro abençoando cada ouvinte, seus familiares, Pai, que eles sejam cheios da sua graça, do seu favor, fortalecidos em Ti, Pai. Que a vida abundante se manifeste, Pai, sobre todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, sentimental, na área financeira, em nome de Jesus. Amém.